Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. E com o desembargador Antônio Carlos Esteves e com o desembargador João Batista Damasceno. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Manchete. Estamos hoje aqui para um programa muito especial. Dia de Zumbi. Quem é Zumbi? Vamos conversar sobre Zumbi com a professora Helena Teodoro, socióloga, advogada, pedagoga, antropóloga, e também com o nosso poeta, né? Então, um dos especialistas nesse tema, e com o nosso historiador e cientista político, João Batista Damasceno. Zumbi. Por que hoje é feriado? Por que nós estamos festejando essa data? Tem algum motivo especial? O Brasil, que tem na sua história, no seu currículo, a tristeza de ser o último país a libertar os escravos. Temos tantos heróis na história do Brasil, heróis brancos, heróis louros, heróis europeus, e temos esse herói negro. Vamos falar sobre ele, que nasceu em 1655, né, e criou um quilombo de resistência contra a escravidão, já em 1655. Só 200 e tantos anos depois é que conseguimos a libertação dos escravos, tirar essa mancha horrível da nossa história, mas que até hoje permanece, porque a libertação dos escravos não se fez através de um ato da princesa Isabel, mas se faz através da conquista da igualdade de todos os cidadãos, independente da sua etnia, e que até agora nós não conseguimos esse feito histórico, democrático e tão necessário. Bom dia, professor, doutor João Batista Damasceno. Assim que chegar a nossa entrevistada, nós vamos fazer aqui uma poesia em saudação a ela com o nosso poeta Antônio Carlos Esteves. Bom dia, Ciro, bom dia, ouvintes, bom dia, desembargador Antônio Carlos Esteves. Efetivamente, uma data muito significativa da história do Brasil, Ciro. E é muito interessante que, se hoje nós estamos falando de Zumbi do Palmares, ao longo da semana que vem, nós estaremos rememorando a Revolta da Chibata, que também é um movimento de negros, né, contra castigos corporais, num tempo, já em 1910, né, portanto, 22 anos após a abolição da escravatura, quando os filhos, né, quando as crianças, né, os filhos dos ex-escravos ainda eram recrutados, filhos e netos, ainda eram recrutados forçosamente para a Marinha de Guerra no Brasil, num tempo em que os navios não tinham motores e que tudo era feito à base de vela, de remo, né? Portanto, a escravidão ela continuou concretamente, com lei permitindo a chibata, até 1910. Né, em 22 de novembro é quando inicia a Revolta da Chibata aqui na Baía de Guanabara, sob a liderança, né, do almirante João Cândido, que era, na verdade, um soldado, né, mas que liderou 2.348 homens naquela revolta que pôs toda a República de joelhos. O Zumbi do Palmares é uma figura muito expressiva, né, Ciro? Acho que algumas das primeiras referências que a gente pode ter de resistência popular ao arbítrio, a desumanidade e a exploração. E é muito interessante que ela se dá num contexto da União Ibérica, né? Quando morre Dom Sebastião, sem deixar herdeiros, né, em Portugal, o trono português se unifica com o trono espanhol, e nesse período da União Ibérica, que é de 1580 a 1640, né, nos tornamos todos espanhóis. E por isso que o Brasil avança para além do Tratado de Tordesilhas, que o Brasil devia passar mais ou menos só de Brasília para cá. É neste período que a portuguesada, se sentindo espanhola, né, só não chega ao Pacífico por conta dos Andes, né, senão teria chegado ao Pacífico. E, ao mesmo tempo, né, nós vamos ter aí a desorganização da fazenda portuguesa, com a possibilidade dessa libertação, né, ainda que momentânea por 100 anos, né, dos negros, dos canaviais, dos engenhos do Nordeste, e temos também a ocupação espanhola, a ocupação holandesa, né, que são, na verdade, novos cristãos, né, são judeus convertidos ou judeus praticantes,
que ocupa o Nordeste brasileiro, né, de 1630 a 1654, e que depois expulsos vão para Nova York. Zumbi do Palmares está relacionado até com Nova York, desembargador Antônio Carlos. O senhor que estava cantando aqui ainda há pouco, né, o tema de Casablanca, são os judeus expulsos, né, que vieram com o conde de Maurício Nassau, do Nordeste, que vão para Nova York e fundam a primeira sinagoga de Nova York, né, cuja ata foi redigida em português. Você sabia disso? Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Ciro. Bom dia, desembargador Damasceno. Bom dia, linda Massinha. O fato é que eu sabia. Porque... Não perde a oportunidade, você viu? Não perco. Ele vai acabar o programa cantando New York, New York. É um gênio. A rigor, para mim, deveria ser Manhattan, porque eles fundaram mesmo, foi Manhattan. E quando eu trabalhei lá durante algum tempo e tudo, eu não saía de Manhattan para nada. Não cheguei nem a comer o tal filé lá, que é famoso, mas tem que atravessar a ponte, eu não. Mas o fato é que eu era criança, eu deveria ter 7, 8 anos de idade. E minha mãe tinha um sistema muito rígido, né, de manter a disciplina. E de certa feita, eu já cansado de fugir do cinto que minha mãe usava para exemplar-nos, eu senti, eu digo, eu saí, mesmo contra a vontade dela, e fui jogar bola, sabedor de que depois eu receberia a reprimenda, a altura. Mas naquele instante em que eu corri da Rua Itinga para uma praça onde se jogava bola, a felicidade que eu senti, disse, eu quero que se dane, agora sou eu. Então vejam, ouvintes, o que Zumbi dos Palmares deve ter sentido quando ele correu para aquele centro de refúgio que já existia. Que sensação terá sido essa de correr para a liberdade? Hoje os senhores que não conheceram reprimendas tão fortes, os senhores mesmos que estão aí nos ouvindo, que não sabem o que é isso, façam um exercício mental e veja o que é o sentido do sentimento da liberdade. E interessante, Damasceno, que a palavra quilombo, ela advém do idioma africano kibundo, que significa guerreiro, né? E uma outra nota muito interessante é que Zumbi, ele tinha sido capturado num dos ataques da colônia ao Quilombo e foi entregue às mãos de um missionário português que deu a ele o nome de Francisco. Olha que coincidência bacana. O Francisco Zumbi, que fez e que aquela revolução em favor da liberdade, né? O São Francisco de Assis, que é uma figura emblemática da Igreja Católica, um santo aberto a todos os costumes, inclusive aos animais, e o nosso Papa Francisco atualmente. Então é muito simbólico que Zumbi também tenha se chamado Francisco. Então é a representação dessa palavra como um nome que leva à libertação. Pois é, Ciro, é bem interessante isso, que nós nos reportamos muito ao Zumbi dos Palmares. Mas nós pegamos esse entorno aqui do recôncavo da Baía de Guanabara, né, isso já foi chamado de Baixada da Guanabara, porque a Baixada Fluminense ia de Itaguaí a Campos, né, toda essa região da Baixada que não compreende a Serra. Então, quando chamava aquilo que era chamado de Baixada da Guanabara, também tinha muitos quilombos, né, mas muitos mesmo. E a ponto de um ministro no Império escrever dizendo que aquilo era a Hidra de Iguaçu,
O município de Nova Iguaçu ocupava quase toda essa região, que hoje é conhecida como Baixada Fluminense. Então, a Hidra de Iguaçu, quer dizer assim, ele chega lá, ele extingue um quilombo, e no dia seguinte, onde ele extinguiu um, aparecem dois. Né? Então, ele dizia que era a Hidra de Iguaçu. E tinha uma interseção, né, da economia. Né, Hidra é aquela que tinha aqueles exatamente. cabelos. Como é isso? É isso? Figura, exatamente. Ele quis falar daquela figura da mitologia que quando se cortava a cabeça nascia. Né, não, que cortava a cabeça. A Hidra de Lerda. A Medusa é aquela que quem olhasse para ela ficava petrificado. Né, outra figura da mitologia. Mas a Hidra, né, cortava a cabeça, era um monstro com várias cabeças, e quando cortava uma cabeça, nascia duas no lugar. E o ministro escreve isso, falando desses quilombos da Baixada Fluminense, que era a Hidra, chamava de Hidra de Iguaçu. Né? E esses quilombos, eles tinham uma interseção com a economia. Assim como Palmares tinha uma interseção com a economia, né, do litoral, os quilombos da Baixada Fluminense também tinham essa interseção. Eles eram lenhadores, cortavam lenhas, vendiam lenhas para os comerciantes, e o comerciante que comprava lenha, ele acabava sendo acusado de associação, né, com os quilombos, tal como hoje, quem faz a defesa de um criminoso é quase que acusado, e nós estamos num momento de criminalização da advocacia, né, chamado de associação para o tráfico, porque advogou para alguém. Né? Nós tínhamos as freguesias, que eram as igrejas que deram origem ao município de Nova Iguaçu. Aliás, o Nova Iguaçu já chamou Machambomba, que é um nome também, também que vem de Angola, né? De uma língua chamada Bunda, né? De onde vem a palavra Machambomba. E em Nova Iguaçu tem um bairro chamado K11, que na verdade é Kwanza, né? Onde também foi um quilombo. Então, quando nós falamos, nós às vezes ficamos muito presos a Palmares, claro, é a referência mais antiga que nós temos, o historiador, que não é um historiador, virou historiador porque escreveu um livro de história, o Rocha Pita, em 1694, ele escreve sobre Palmares, inclusive que é ele que diz que Zumbi preferiu pular de um penhasco, morrer, a se deixar escravizar. Né? E a única referência que nós temos é essa narrativa do Rocha Pita. Nós ficamos muito presos a Palmares, por ser a referência mais antiga, mas nós temos aqui muitos lugares que foram quilombos, temos muitas áreas remanescentes de quilombos, inclusive lá no Porto de Açu, onde nós estivemos, né? Que agora, né, para implantar lá um projeto, querem acabar com essa área remanescente de quilombo, né, e removendo os quilombolas. Tem um quilombo muito interessante também ali em Resende, na área de Resende, muito importante. Agora, Antônio Carlos, Zumbi, alguns dizem que não existiu, que foi uma lenda, foi um mito. Outros dizem que ele tinha uma característica autoritária, que também obrigava os escravos que não queriam fugir a fugir para fazer parte do quilombo. Outros falam até que ele teve os seus próprios escravos. E isso é mito, isso é lenda, isso é verdade? Até que ponto esses fatos têm algum fundo de verdade? Toda vida de qualquer pessoa tem um pouco de lenda, inclusive a nossa. O fato é que se Zumbi existiu ou não existiu, este é um ponto já vencido, que ele até se chamava Francisco. Né? Quer dizer, que existia. E vamos continuar depois de um pequeno intervalo.